Eu oro a Deus para que as pessoas olhem para mim e elas leiam em mim o caráter de Cristo, a obra do Evangelho, o amor, né? O caráter de Cristo envolve o amor, a mansidão, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Esse é o desejo do meu coração, meu amado e minha amada. Quero convidar você, então, para que nós façamos a leitura do livro de Tiago, capítulo de número 1, apenas um versículo, amada igreja. Capítulo de número 1, versículo de número 21. Tiago, capítulo 1, versículo de número 21. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Quero ler mais uma vez, igreja. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tiago, capítulo 1, versículo de número 21. Se assim você desejar e se sentir à vontade, por gentileza, feche mais uma vez os seus olhos. Pai amado, Pai querido, Jesus, Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui. Tua noiva, a igreja de Cristo, tua amada, teus filhos e filhas, ó Pai, neste lugar. Eis minha vida. Olha para nós agora, Senhor, porque o desejo do nosso coração é que se cumpra o propósito, Senhor, separado para esta noite, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos, ó Deus, ser mais uma vez ministrados por Ti, Espírito Santo de Deus. Queremos ver esta palavra viva, sendo manifesta e gerando frutos. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós nos posicionamos agora. E damos uma ordem para as trevas, para o mal, todo e qualquer tipo de emissário, todo e qualquer tipo de levante e oposição que bata em retirada agora em nome de Jesus. Nós não aceitamos nada nos distraindo, tirando a nossa atenção, o foco, que é Jesus, a sua palavra, a voz do Espírito Santo de Deus e o manifestar da glória do Senhor neste lugar. Nós declaramos, ó Deus, este lugar, ó Pai, cercado pelos teus anjos, este bairro, Senhor, os arredores, ó Pai, cercados e cuidados, ó Pai, para que em tudo aproveitemos daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite e que em tudo teu nome seja glorificado. Usa-me, Senhor, conforme a tua palavra. Usa-me, Senhor, como um instrumento, Senhor, ousado, poderoso, abençoador sobre a vida dos irmãos. E aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, que o Senhor dê. Esse é o desejo do meu coração e eu libero esta palavra. Que cada um aqui, Senhor, vá, Pai, além, o dobro, o triplo, que vá de uma forma extraordinariamente mais longe da onde eu estive, por conta daquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. E que vidas, abençoem vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Então, nesta noite, eu quero trazer alguns pensamentos, quero trazer algumas reflexões, porque Deus tem me levado, Deus tem me provocado, o Espírito Santo de Deus tem me incomodado acerca da sua palavra. Nós já estivemos aqui numa ocasião no mês passado e nós compartilhamos acerca, né, da palavra que transforma. E o Senhor continuou, né, com este tema dentro do meu coração. E como nós temos aprendido neste lugar, a palavra de Deus, elas são sementes. E elas estão aguardando serem germinadas, brotadas, crescerem e darem frutos. É isso que nós temos aprendido neste lugar. Então, nesta noite eu quero compartilhar deste tema com os irmãos, gerando a palavra de Deus em nós. Gerando a palavra de Deus em nós. Porque Deus, Ele
eu tenho assim convicção no meu coração que Ele não deseja apenas que nós conheçamos a sua palavra, mas que a geremos dentro de nós e que ela se torne vida, fruto, direção, transformação para as nossas vidas, né? Manifestando assim então o seu reino no nosso viver diário. Mas para nós conseguirmos fazer um paralelo, eu quero usar de uma metáfora, porque nós mulheres que já tivemos a graça, a oportunidade, esse privilégio que o Senhor nos dá de sermos mães, para você e para mim é algo fácil de se entender, porque nós já passamos por isso. Mas nós temos irmãs aqui que ainda não são casadas, não são mães. Nós temos irmãos aqui, homens, né, que não passam por esse processo de gerar um filho. Então eu quero, junto com você, minha irmã, você que já deu à luz a um filho, eu quero usar desta metáfora e quero te fazer lembrar do momento em que você pegou nas suas mãos, quando você pega nas suas mãos o resultado do teste de gravidez e você olha que é positivo. Você leva um susto. Não leva um sustão, irmãs? Você leva um susto e você fala, e agora? E agora? Mas você tem aquela primeira convicção dentro de você. Há uma semente dentro de você. Há um ser vivo dentro de você. E aí então, você começa a se preparar. Você lembra, minha amada irmã? Você lembra, irmão? Você que é casado e tem filhos, você lembra como é que foi? As coisas começam a mudar. A alimentação muda, as roupas mudam. Nós começamos a nos preparar para a chegada desta linda princesa ou deste príncipe. E nós começamos a gerar expectativas no nosso coração. E as coisas vão acontecendo. Dentro da nossa casa, nós começamos a reestruturar espaços. Aonde vamos pôr o berço, aonde vai ser o quarto desta criança. Vai ficar conosco no começo? Não vai ficar, já vai ficar sozinho. Não vamos colocar 2 camas, aonde já tem uma só. E a barriga vai crescendo, crescendo, crescendo. O nariz vai inchando. Os calcanhares e os tornozelos também. E nós vamos vendo as transformações acontecendo. E nós vamos ficando ansiosos para ver o rostinho desta preciosidade, deste milagre. Você não vê, mas está aqui dentro. Você não pode ver o rostinho, mas você sabe que está lá. Você ainda não pode ver, mas você sabe que tem vida. Porque você ouve. Tum, 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 tum. Quem já teve a oportunidade de ir a um ultrassom, é tum, 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 tum. O coração do bebezinho. E é algo extraordinário. E aí, nós, chegando perto da hora do parto, nós já muitas vezes já passamos por situações aonde já estamos esperando, aguardando, ansiosos por esse momento. E chega o momento quando essa criança nasce e ela traz transformação. Ela traz uma alegria tão grande para dentro daquela casa e para todos quantos aqueles estão ao redor daquela família. Aquelas vidas são transformadas por aquele bebezinho. E suas vidas jamais serão as mesmas. E eu quero, com muita humildade, com muito temor e tremor, usar desta metáfora para falar também que gerar a palavra de Deus dentro de nós se parece muito com isso que eu acabei de compartilhar com os irmãos. Então eu vou te dar vou te dar agora um exemplo muito prático. Quando o pastor Isaor está às vezes andando aqui na igreja, ele procura, vou falar de mim, tá? Ele procura com o olhar, aí ele me enxerga. Aí meu coração faz assim, ó, tum, 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 tum. E ele vem, e ele vem, e ele vem, e ele vem. E ele chega, ele olha para mim e fala assim, irmã, tô procurando uma pregadora para domingo. Tum, 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 tum. É a mesma coisa se eu tivesse recebido o meu exame de gravidez. Tum,
Ai, meu Deus, e agora? E aí ele olha para você, esperando que você diga, sim, eu vou. E com o coração aqui, na garganta, batendo aqui em cima, a gente fala, eu vou, pastor, em nome de Jesus eu vou. E aí, você já começa. Uma borboleta aqui dentro, parece que tem uma borboleta na garganta, parece que tem uma borboleta na barriga. E aí começa o processo. Começa o processo. A semente já está dentro de mim e dentro de você. Ela está lá. A palavra de Deus já está aqui. As sementes estão aqui. Mas e aí eu preciso preparar a palavra. Eu preciso preparar a palavra para trazer aqui para a minha igreja, para a amada noiva de Cristo, para a noiva do Senhor. E aí começa. E aí então, eu vou me alimentar da palavra, eu vou ler, eu vou orar, eu vou buscar de Deus. E assim vai durante a semana. E a transformação começa a acontecer. Às vezes a gente não come, às vezes a gente come demais. Às vezes a gente tem dor de barriga, de nervoso. Às vezes a gente não consegue dormir. Porque está chegando segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Às vezes é o culto de sexta. Sábado, domingo, chegou o domingo. Chegou o domingo. E a barriga está grandona. Eu não consigo enxergar o que é que Deus está fazendo neste lugar, neste momento. Mas Ele está fazendo. Ele está fazendo, meu amado e minha amada. Você não pode ver os anjos caminhando neste lugar. Você não pode ver o mover do Espírito Santo de Deus neste lugar. Mas Ele está aqui. Ele está se movendo e Ele está fazendo. Por quê? Porque a palavra está viva. E aí chega este momento. Nós chegamos aqui com este desejo de que esta palavra nasça, de que esta palavra chegue até o teu coração, que esta palavra ela chegue como uma semente fértil dentro do teu coração e dê fruto. Que esta palavra que foi sendo gerada, ela traga transformação para a tua vida nesta noite, neste lugar. Eu não posso ver, mas eu creio em nome do Senhor Jesus, que esta semente, ela não pulsa só em mim, ela pulsa em você também. Se você ficar quietinho, colocar a mão no seu peito, você vai ouvir tum, 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 a palavra de Deus viva em você. Ela está viva. E são milhares de milhões de sementes dentro da palavra do Senhor, aguardando para ser germinado, aguardando para dar frutos. E eu quero continuar, meu amado e minha amada, com este tema, trazendo algumas reflexões, gerando a palavra de Deus em nós. Ela está em você. Queridos, nós acabamos de ler que a palavra está nos dizendo para que nós aceitemos humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra foi implantada em mim e em você. Ela está aqui. E aí eu comecei a refletir acerca disso, né? Qual é a diferença, Espírito Santo de Deus, entre plantar e implantar? E comecei a meditar nisso. E a palavra do Senhor, ela diz para nós que elas têm significados diferentes. Mas as duas, elas dão ideia de colocar algo em algum lugar para que cresça, para que se desenvolva, né? Para que brote, floresça e dê frutos. Mas olha só o que é que a palavra de Deus vai dizer para mim e para você. Que plantar está intimamente ligado com o início, né? Plantar a semente, né? O crescimento, ver aquela transformação. Quando a palavra de Deus, ela é liberada e ela encontra um terreno fértil, e então ela é plantada naquele coração, naquela vida, então ela vai crescer ali e ela vai gerar frutos. E o processo, né, de transformação também acontece. Mas implantar
que este versículo traz para mim e para você, ele pode ser entendido como um ato de estabelecimento firme e permanente. Foi assim que eu encontrei. De algo que foi colocado de forma definitiva. Então veja bem, meu amado e minha amada. A palavra de Deus, ela foi implantada em nós por Jesus e em Jesus. Quando eu e você, nós não tínhamos o Senhor Jesus, nós não tínhamos nada. Mas quando recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, através dele, esta palavra foi implantada em nós. Por quê? Porque ele é a palavra viva. Jesus é a palavra viva em nós. E este implantar é um ato estabelecido por Deus. Deus estabeleceu de forma firme, permanente, definitiva, o seu plano em nós. Está em nós. Tudo o que Deus planejou, tudo o que Deus sonhou, tudo o que Deus desejou, ele implantou, ele colocou em nós tudo de forma definitiva, de forma firme, de forma permanente. Não vai mais sair daqui, de dentro de nós. E a palavra gerada coloca o plano de Deus em ação. Deus colocou as sementes, estão todas implantadas aqui em nós. Mas quando ela é gerada, então o plano de Deus para o mundo, para a humanidade, para o homem, para aquele que todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus seja salvo. Para que este plano entre em ação, precisa de quem? Eu e você. De mim e de você. Nós precisamos entrar em ação. Para que este plano também, que é só uma semente, seja gerado e dê frutos. E dê frutos. Eu e você. Queridos, dentro da história da palavra de Deus, dentro deste contexto bíblico e histórico, né, este conceito de gerar na Bíblia, né, é algo, está relacionado a algo divino, né, dentro de nós, para que isso frutifique. E sempre Deus cumpre um propósito através da sua palavra. E eu quero te chamar a atenção, porque eu nunca tinha lido este texto da forma como eu li esta semana. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 38. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 38. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Na minha versão, a palavra diz assim: Maria responde ao anjo: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, aquilo que o anjo falou a Maria quando ela recebe a notícia que ela iria gerar o Filho de Deus. Amados, Deus nos traz uma revelação poderosa, preciosa, extraordinária do seu plano através da vida desta mulher que responde: eis-me aqui. Eu e você, assim como Maria, somos chamados a gerar a palavra. Essa mulher, ela teve o privilégio de gerar literalmente em seu ventre o Filho de Deus. Mas eu e você, nós somos chamados a gerar a palavra de Deus, porque Jesus já está em nós. Ele está em nós, Ele está aqui. As sementes da sua palavra estão dentro de mim e de você. E este chamado de Maria é um chamado para mim e para você.
É a mesma coisa se o anjo descesse aqui hoje e dissesse: salve, agraciados. O que nós iríamos responder, amados? O que nós iríamos responder? O anjo veio. Salve, agraciados. O que nós iríamos responder? Eis-me, faça segundo a sua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos um chamado para gerar a palavra. Para gerar a palavra. Maria, ela gerou. E quem Maria gerou, transformou vidas para a eternidade. Jesus. O fruto do seu ventre, Jesus, nos resgatou, nos reconciliou, nos justificou, nos tornou aceitos diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele nos tornou dignos do amor de Deus e da sua graça. Aquilo que Maria gerou. E é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Aquilo que Ele quer gerar dentro de mim e de você é para transformar vidas. É para trazer salvação, cura, libertação. É para trazer vida. Tudo que Deus deseja cumprir em nós, Ele vai cumprir, vai ser sempre através da sua palavra. Sabe por quê, queridos? Porque Ele faz isso, Ele já fez. Ele cumpriu através da sua palavra. Jesus veio, Ele prometeu que Jesus viria, Jesus veio, cumpriu, Jesus fez. E hoje temos vida e vida em abundância por conta de Jesus. Um chamado. Você ouve? Você ouve, amado? Eu falei para o Senhor, eu quero ouvir. Essa semana eu falei, Senhor, eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Salve, agraciada. Eu quero ouvir, Senhor. Salve, agraciada. E eu quero dizer, eis-me aqui. Faça segundo a tua palavra. Esse é o desejo do meu coração. Porque eu nunca olhei para este texto como um chamado para gerar. Mas esta semana o Senhor falou ao meu espírito. E eu quero ouvir. Quero ouvir. Para eu poder responder. Queridos, muitos dos nossos irmãos cristãos, né, há milhares de anos atrás não tinham Bíblias como nós temos hoje. Este acesso que nós temos à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela era transmitida oralmente. E sabe aonde que as pessoas gravavam essa palavra? No coração. No coração, meu amado. Porque não podiam guardar em tábuas, em pedra, em papiro, por quê? Porque eram perseguidos. Não podiam. E elas guardavam a palavra no coração. Colossenses 3:16. Colossenses 3:16 fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Então quer dizer que se eu e o pastor Rondinelli morassem na mesma vila, pastor Rondinelli, vamos trocar figurinha aí, pastor? Eu só conheço do Pentateuco, eu só conheço um livro. Você conhece o segundo livro? Vamos lá em casa tomar um café? E aí vamos conversar o que você sabe. E eu conto para você o que você sabe, o que eu sei. E daí nós contamos. E daí nós chamamos o pastor Josnei na praça. E nós sentamos e vamos conversar. Porque não tem livro. Mas o pastor Rondinelli guardou no coração dele. O pastor Josnei guardou, eu guardei. O que você tem guardado no seu coração? Para compartilhar. Tem uma palavra gerada no teu coração? Tem algo gerado no seu coração? Essa semana você gerou uma semente? Meu amado e minha amada,
esse versículo, ele nos revela que o desejo é que esta palavra, a palavra viva de Jesus, era para o ensino e para o conselho, uns para com os outros, com toda sabedoria. Você tem uma palavra gerada hoje? Se você encontrar alguém, quando você sair deste lugar, você tem uma palavra gerada para dar? Para compartilhar? É disso que a palavra está dizendo. Não são apenas letras. Não é um livro. Mas é vida. E como que nós geramos a palavra de Deus em nós? Como que ela é gerada? Então eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo que eu nunca mais esqueci na minha vida. Mas você pense o amor que essa pessoa manifestou para com a minha vida, da forma como ela me respondeu, e eu guardei, e isso está assentado dentro do meu coração, né? Então, eu estava batendo um papo com a minha irmã, com a pastora Andréia. Não sei onde que está minha irmã, lá atrás. Estava batendo um papo com a pastora Andréia. E ela é minha pastora, né? Então, quando eu comecei a congregar neste lugar, a pastora Andréia era minha pastora e o pastor Jackson era meu pastor. Eu estava no grupo familiar deles. E aí, eu lembro que era domingo. Era um final de semana que o pastor Isaur tinha viajado. E aí eu falei para ela assim: Andréia, quem é que vai pregar domingo, será? Ela olhou para mim, com esse sorriso, com esse olhar que você sabe que ela tem. Ela falou assim: quem vai pregar vai ser o Espírito Santo de Deus, Adriana. Eu falei: ô glória. Ô glória. Mas foi com um amor, com uma doçura. Deus me amou tanto naquele dia, e eu aprendi tanto naquele dia, que nós geramos a palavra de Deus em nós, recebendo esta palavra com humildade. Qualquer um, todo mensageiro da palavra de Deus, ele é digno de ser ouvido. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus jamais ela voltará vazia. E eu nunca mais perguntei quem é que vai pregar. O pastor foi para a Inglaterra. O Espírito Santo de Deus vai ministrar na sexta, no domingo, na sexta, no domingo, na sexta, no domingo, na sexta, no domingo. É o Espírito Santo de Deus que ministra. Mas cabe a mim e a você aceitarmos humildemente que não são pessoas, mas é o Espírito Santo de Deus. Até porque nós não somos capazes, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos torna, nos capacita. Olha só que a palavra de Deus nos diz em Mateus, no capítulo de número 13, versículo de número 23. Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este dá fruto. E um produz a 100, outro a 60, outro a 30, por um. Então, somos nós que preparamos esta terra boa no nosso coração, tornando ela receptiva ou não a esta semente. Ela vai gerar, ela vai germinar no nosso coração, vai brotar, vai ganhar vida, se eu permitir que isso aconteça. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é gentil. Então, nós geramos a palavra de Deus em nós, recebendo com este coração humilde. Quero dizer para você que eu tenho aprendido neste lugar também, que a palavra não é só óleo, ela é vinagre também, meu amado, minha amada. Muitas vezes nós chegamos neste lugar e nós somos confrontados com a palavra.
Muitas vezes nós recebemos a promessa, mas muitas vezes é necessário recebermos a correção. A sementinha da correção também tem que germinar. Ela também tem que crescer e ela tem que dar frutos, que é a transformação do nosso comportamento, da nossa vida, da nossa mente, daquilo que falamos. Precisa mudar também. Precisa ser transformado. Este coração ensinável, quebrantado, sedento da palavra de Deus. Além de recebermos com esse coração humilde, olha só o que Josué fala no capítulo de número 1, versículo número 8. Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Meditação. Alimentar-se da palavra. A mãezinha grávida, se ela não se alimentar, o bebezinho não ganha peso, ele não cresce, ele não se desenvolve. E a palavra de Deus em nós da mesma forma. É necessário. E eu tenho entendido neste lugar, através das ministrações, das revelações que nós temos recebido neste lugar, que a meditação, meu amado, é um processo. E por gentileza, se isso for valioso para você, guarde no seu coração como ele é para mim. A meditação, meu amado e minha amada, é um processo que transforma. Por quê? Ela transforma letra em vida. Transforma conhecimento em revelação. E transforma revelação num total e completo processo grandioso de transformação da nossa vida. Letra em vida, conhecimento em revelação, revelação em transformação. Muitas vezes nós paramos neste processo só na letra. Nós lemos um versículo bíblico porque temos que ler, porque tenho que fazer um devocional, porque eu preciso cumprir. E muitas vezes paramos somente no estágio da letra. Mas essa letra, ela é uma semente. E ela quer ganhar vida dentro de mim e dentro de você. Quando ela ganha vida, ela traz conhecimento. E conhecimento é poder. Porque a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável de poder. Aleluia! Inesgotável. E esse conhecimento, quando ele se revela a mim e a você, quando você fala, é isso, eu entendi, eu consegui discernir, é isso, é aí, é a chave, é o segredo, é por aqui que eu vou. Quando você tem essa convicção, que essa revelação veio da parte de Deus, através do Espírito Santo para a tua vida, a nossa vida é transformada para sempre. Aleluia. Aleluia. Por isso a meditação é um processo que deve nos transformar. Eu tenho orado a Deus para que toda vez que eu medite na sua palavra, onde quer que eu esteja, sentada, em pé, deitada, né, acomodada ou não, que desse processo de meditação eu saia transformada. Que alguma coisa mude em mim. Um comportamento. Alguma coisa tem que mudar. Porque a palavra de Deus nos transforma. Como que continuamos gerando esta palavra? Queridos, eu quero dizer para você que também é pela fé. Porque gerar a palavra é agir mesmo sem ver ainda os frutos. É você acreditar
que aquela palavra que você está meditando, aquela palavra que você está ali, vou usar um termo, né? Bastante, é um termo bastante rural, um termo bastante interiorano, né? Mas quanto mais eu ruminar, quanto mais eu ficar pensando, meditando, refletindo, quanto mais isso acontecer, pela fé, mesmo que eu ainda não veja os frutos, eu creio que há vida nesta palavra, e que em algum momento, pode ser que não seja o momento que eu deseje, mas em algum momento, ela vai frutificar, ela vai dar frutos. Então nós geramos a palavra, mesmo sem ver, sem nem ter, assim, o mínimo, imaginar o mínimo do que ela pode frutificar. A palavra do Senhor nos diz em Tiago, capítulo número 1, versículo de número 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Nós praticamos a palavra, mesmo ainda sem ver os frutos. E para isso, exige ação, mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado você andar na palavra, porque você pode estar afrontando alguém, porque você pode estar indo contra princípios no seu trabalho, na sua família, em situações, mas a gente crê pela fé. Vou permanecer, vou andar em fé, porque eu não estou vendo o fruto, mas ele vai aparecer. Ele vai gerar e vai aparecer. Nós confiamos. E eu quero repetir mais uma vez a postagem da irmã Andréia, que eu amei sexta-feira. A irmã Andréia postou assim, que confiar é permitir que Deus explique depois. Confiar é permitir que Deus explique depois. Eu fiquei repetindo esse final de semana lá em casa isso. Falei para o meu esposo, fico falando para ele, olha que coisa linda. Fico falando sozinha. Confiar é permitir que Deus explique depois. Eu vou crer e vou fazer. Se a palavra está dizendo que é para eu fazer, eu vou fazer. Vamos fazer. O Senhor não precisa me explicar. O Senhor não precisa me explicar, Deus. Não tem problema não. Eu não estou vendo frutos, mas eu vou. É a tua palavra. Maria disse, eis-me aqui. Faça segundo a sua palavra. Então vamos lá, Senhor. Vamos lá. O Senhor não precisa me explicar nada. Olha só. Nós geramos permanecendo no Espírito e não em nós mesmos. João, no capítulo de número 5, versículo de número 7, a palavra diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João 15, 7. É a nossa comunhão, meu amado e minha amada, na nossa meditação da palavra. É a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus que rega essa semente dentro de mim, dentro de você. É o Espírito Santo de Deus que faz com que esta semente ganhe vida, esta palavra ganhe vida dentro de mim e dentro de você. É Ele. Não há outro ser, além do Espírito Santo de Deus. Ele vai regar, Ele vai adubar, Ele vai trazer o sol, Ele vai trazer a sombra, Ele vai trazer a chuva, Ele vai trazer o que for necessário, para que esta palavra em nós, ela germine, ela brote. E
quando esta palavra ela é germinada pelo Espírito Santo, quando Ele dá vida a esta semente, a esta palavra, o que é que acontece quando nós geramos esta palavra em nós? Nós produzimos fruto. Nós produzimos fruto. Mas quais são os primeiros frutos que eu e você temos que produzir? Quais são? Esta palavra ela trouxe revelação ao meu coração também. Porque eu confesso para os irmãos que ela foi reveladora ao meu coração. Quais frutos? A palavra do Senhor nos diz lá em Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 22 e 23. Gálatas, capítulo de número 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Muitas vezes, meus amados, nós desejamos que os frutos sejam os nossos frutos, aqueles que nós desejamos, não é? Mas não, a palavra do Senhor está nos ensinando que é amor, alegria, paz, paciência. Aqui diz amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E você sabe por quê? Isso foi arrebatador ao meu coração esta semana. Porque este é o caráter de Cristo gerado em mim e em você. Quem é manso, alegre, príncipe da paz? Quem é? Quem é? Quem tem paciência? Quem é amável? Quem é bondoso? Quem é fiel? Quem é manso? Quem demonstrou a maior manifestação de domínio próprio em toda a existência do homem nesse universo? Jesus Cristo. É o caráter dele. O caráter de Cristo é gerado em nós quando estes frutos eles acontecem. E quero dizer para você, meu amado e minha amada, com muito amor, eu vou dizer agora, com muito amor, porque eu estou dizendo isso, porque eu estou compartilhando o que Deus falou comigo. Agora, se Deus falar com você, através disso que eu vou te falar, louvado seja o nome do Senhor. Tome para você e peça para que o Espírito Santo de Deus te traga a revelação. Mas eu vou dizer de mim, tá? Vou dizer de mim. Eu preciso procurar o caráter de Cristo na vida dos irmãos. Sabe por quê, meu amado? Porque se você não olhar para mim e não procurar em mim o caráter de Cristo, você vai se decepcionar comigo. Porque eu não sou perfeita. Porque de mim mesma eu não tenho nada para te dar. Eu erro. Eu tropeço. Eu posso dizer coisas que te magoam, que te ferem, que entristecem o teu coração. Eu posso te dizer coisas que faça você pensar: será que eu vou na igreja hoje? Será que eu vou no culto hoje? Porque a pastora Adriana me magoou. Ela me feriu. Não vou mais. Não vou mais no grupo familiar. Não vou mais no ensaio. Porque ela me magoou.
Ela me feriu. E agora eu tenho um peso aqui dentro de mim e não posso olhar para a cara dela. Arastúria, machori, cantarabás. E basteria, machori, alaramaias, tericantabás. Curia, carasteia, machoriabás. Não vou mais. Não vou mais olhar na cara dela. Porque ela me magoou. Amado, meu irmão, quando você olhar para mim, procure em mim os frutos do Espírito Santo. Procure Jesus em mim, para você poder me amar. Para você poder me amar, porque eu não sou perfeita. Eu não sou. E o Senhor falou muito forte ao meu coração que nós precisamos procurar o caráter de Cristo uns nos outros, para vivermos a plenitude do reino de Deus aqui nessa dimensão. Como que queremos viver na quarta dimensão? Como? Queridos, eu quero dizer com muito amor, que o Espírito ministrou ao meu coração: filha, olhe e procure o caráter do meu filho, procure o caráter de Cristo, procure os frutos, procure aquilo que é gerado de mim, da minha palavra. Não olhe para o velho homem, não olhe, porque o velho homem decepciona, ele entristece, ele magoa. Mas olhemos para nós e procuremos os frutos do Espírito Santo de Deus. Vamos olhar e vamos enxergar Jesus quando olharmos uns para os outros. E eu vou ser bem ousada. Eu não sabia se eu ia falar isso, mas eu vou falar, porque senão eu não vou dormir hoje. A minha oração essa semana foi assim: Senhor, que nunca alguém deixe de congregar neste lugar, alguém saia deste lugar por causa da minha vida, que eu não seja pedra de tropeço na vida de ninguém. Me ajuda, Senhor, a olhar para as pessoas e enxergar Jesus, porque é por causa de Jesus que você veio aqui nessa noite, amém? Não é por causa dele que você veio aqui? É por causa de Jesus. Jesus não decepciona, Jesus não condena, Jesus não julga, Jesus não aponta o dedo, Jesus não aponta as tuas falhas, Jesus não critica, Ele ama. Ele ama exatamente como eu sou, exatamente como você é, com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, com as nossas arestas. Ele nos ama. E é por isso que nós precisamos gerar este caráter de Cristo em nós. Para nós chegarmos aqui, nós não temos aprendido neste lugar que cristãos são pequenos cristos. Então, nós temos aqui dezenas de pequenos cristos, que ao se cumprimentarem, ao se olharem, ao darem as mãos, ao se abraçarem, vão olhar um para o outro e vão enxergar o próprio Jesus. O próprio Jesus. Sabe por quê, meu amado e minha amada? Porque quando nós geramos a palavra de Deus em nós, nós nos tornamos cartas vivas. Olha só o que 2 Coríntios, no capítulo de número 3, 2 Coríntios 3, versículos 2 e 3. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. 3.
Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Você é uma carta viva, você é uma Bíblia ambulante. Eu oro a Deus para que as pessoas olhem para mim e elas leiam em mim o caráter de Cristo, a obra do Evangelho, o amor, né? O caráter de Cristo envolve o amor, a mansidão, a alegria, a paz, paciência, a bondade, a longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o desejo do meu coração, meu amado e minha amada. De eu nunca ouvir, em nome de Jesus, nunca ouvir que uma pessoa deixou de estar aqui por causa de mim. Queridos, gerar a palavra nos transforma em testemunhas vivas, andando como a Bíblia aberta para o mundo. O pastor, ele sempre nos diz, né? O mundo não lê a Bíblia. O mundo lê a mim e a você. Ele lê o que você fala, a roupa que você veste, como é que você se comporta, aonde você está, com quem você está, o que você está fazendo, aonde eu tenho estado, aonde eu tenho andado, o que eu tenho feito, como eu tenho me comportado, como que as pessoas têm lido esta Bíblia aberta. Por quê? Porque a semente está aqui. E é minha responsabilidade, sua responsabilidade, fazer com que essa semente, ela seja gerada. E queridos, eu quero dizer para você que isso tem que mudar. Quero falar de mim, tem que mudar. Quando o pastor Isaor vier falar comigo, vier ao meu encontro, eu vou respirar fundo e ele vai falar assim: estou procurando uma pregadora para domingo. Eu vou falar para ele assim: já encontrou, pastor? Eu já tenho uma palavra gerada no meu coração, aleluia! Já tenho! E eu profetizo sobre a tua vida também, que isto vai acontecer. Se já não está acontecendo, porque pode ser, meu amado, que você tenha milhares de palavras geradas aí no teu coração já. Estou falando de mim. Estou falando de mim. Eu quero dizer assim, sim, pastor. Tudo, deixa eu pensar aqui agora qual, deixa eu ver aqui, essa aqui é para as mulheres, não, essa é para adolescente, essa é para jovem, essa daqui é para o Cachoeirão, essa daqui é para Caetano Mendes. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos ter uma palavra gerada, pronta, para alimentar uma vida. E se você sair daqui agora e encontrar uma pessoa, nós temos uma palavra gerada, um fruto pronto para alimentar uma vida? Eu profetizo que sim, em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida que isso será uma realidade, uma constante na tua vida. Todos os dias você vai gerar uma palavra, todos os dias essa sementinha vai brotar, todos os dias você vai ter uma palavra, e você vai ter palavras para todas as situações em que você se encontrar com as mais diferentes pessoas, porque é minha e sua responsabilidade. E eu quero encerrar, meu amado e minha amada, dizendo que a palavra gerada é um escudo para tempos difíceis. Você está lá e daqui a pouco acontece, bam, cai uma bomba. Tem uns
que vão sentir o terremoto. Tem uns que vão cair, tem uns que vão tombar. E tem outros que cai a bomba. Aí a pessoa faz assim, ó. E continua fazendo o que estava fazendo. Sentiu uma brisa passando, leve, fresca. Por quê? Porque a palavra gerada é um escudo em tempos difíceis. Se ela gerou, se ela brotou, se ela deu o fruto. Então, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. É uma palavra gerada no meu coração. Eu tenho essa certeza, essa convicção. Então, ela é meu escudo. Queridos, Salmo 119:11 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu quero terminar lendo o versículo que nós iniciamos. Tiago 1:21. Tiago 1:21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Eu quero dizer para você aquilo que o Espírito ministrou ao meu coração. Falei assim, mas como, Senhor, para salvá-los? Salvá-los do que se nós somos salvos? Eu e você, nós somos salvos. Nós temos a vida eterna. Estamos aguardando a volta de Jesus Cristo, certo? Mas a palavra do Senhor implantada em nós, ela é poderosa para nos salvar. Hoje, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, diariamente. Para nos salvar, para nos livrar, para nos guardar, nos proteger, nos separar. Esta palavra implantada. Sabe quando a gente era criança e a gente acreditava em super-herói? Não vem dizer para mim que você não acreditava, porque você acreditava. Eu acreditava no Batman. Eu queria que o Batman existisse de verdade. Mas esse salvar aqui, ó, é o salvar diário. Você está em perigo? E o super Jesus vem e te livra, te salva, te resgata, te protege, te dá livramento. É disso que a palavra está dizendo. Nos salvar, nosso super-herói, Jesus. Aquele que pode todas as coisas. Porque salvos já estamos. Amém? E se o anjo do Senhor vier aqui e disser: salve, abençoados, o que a igreja responde? Aleluia. Aleluia. O anjo não ouviu: salve, agraciados. Aleluia, amém, aleluia. Ministério de Louvor, por gentileza, quero convidá-los para que nós encerremos este culto de celebração ao nome do nosso Deus, com essa expectativa dentro do nosso coração, de que hoje, esse é o desejo do meu coração, de que hoje saiamos daqui transformados por esta palavra, que vai continuar, ela vai continuar sendo desenvolvida no nosso coração, amém? Vamos. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok.
sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.